Bem, gente, agora eu vou ter o prazer de falar com o doutor Jorge Calil, que não é o vice-presidente do Corinthians, né? É um nome comum, assim como Milton Neves, né? Jorge Calil. Ele é um grande, é uma figura muito importante da medicina brasileira, doutor Jorge Calil. E o diretor do Corinthians é médico também. O doutor Jorge Calil, ele é o chefe do laboratório de imunologia do INCOR. Doutor Jorge Calil, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender. Olá, boa tarde. Belo dia hoje. Então, é por quê, doutor? Conta a novidade para nós. O senhor descobriu a cura? Não, ninguém descobriu a cura ainda, infelizmente. Nem a cura, nem a prevenção definitiva, que seria a vacina. Nós precisamos de uma vacina, não tenha dúvida, porque senão muita gente tem que se expor ao vírus, muita gente vai ter que ficar doente para que o vírus pare de circular por aí. A gente calcula aí entre 70% e 80% ficando doente, aí para de circular. Mas isso é muita gente, correria muita gente. Existe uma luta enorme em todo mundo, nós somos todo mundo aí que trabalha na área, tentando desenvolver uma vacina contra esse vírus. E o pessoal está correndo como nunca vi, tanto resultado e tanto esforço, tantos recursos sendo colocados para isso, em todo mundo. E nós aqui no Brasil, nós também estamos participando dessa corrida, desenvolvendo uma vacina que fosse brasileira, e, consequentemente, se for brasileira, vai atender primeiramente a população brasileira. E se surgir uma vacina na Inglaterra, a primeira população, evidentemente, vai ser inglesa, talvez europeia, nos Estados Unidos. A gente não é prioritário, talvez. Então é importante que a gente tenha a nossa vacina e nós estamos trabalhando em cima disso. Doutor Jorge Calil, o senhor deu uma informação aí que eu não sabia, que sem vacina, sem cura, para acabar, precisa que 80%, 90% da população seja contaminada, porque assim o vírus vai esgotar o hospedeiro dele e tal. Mas isso me lembra, eu sou um caipira, eu crio boi, crio vaca lá em Minas Gerais. É mais ou menos assim, o fazendeiro chega no boi assim, e tem um carrapato na barriga, dá um tiro na cabeça do carrapato, mata o carrapato, mas mata a vaca também. Como é que faz, doutor Jorge? Exatamente. Nós temos que ter uma vacina que proteja as pessoas sem causar nenhum dano. E essa é uma tarefa difícil. As pessoas podem achar que seja fácil, né, só fazer uma vacina. Não existe uma receita de bolo. Existem muitas ideias, muitas teorias. Nós não conhecemos o vírus o suficiente. Então, estamos tentando, ao mesmo tempo que nós estamos conhecendo o vírus, fazer a vacina. Como trocar a roda do carro com ele andando. Mas as coisas estão avançando. Em todos os lugares, há uma troca de informações frenética entre os cientistas e muitas colaborações para que a gente consiga chegar lá. Dr. Jorge Calil, chefe do laboratório de imunologia do INCOR. O senhor falou bem, eu não sabia, o senhor é um cientista. O dia que 80%, 90%, vamos falar do Brasil, forem contaminados, aí o vírus vai caminhar para acabar, né? Agora, é o seguinte, o senhor tem noção, a Folha não tem, o Ibope não tem, o senhor tem ideia de quanto que já o vírus contaminou? 40% do trabalho dele, 40%, 35%, 50%, o senhor falou em 80% e 90%, o senhor calcula como um grande cientista que a população brasileira já foi contaminada entre os seus habitantes em 30%, 35%, 40%? Não, eu não acredito que tenha chegado a esses números, não. A gente tem pouco dado, porque, bom, desde antes de nós começarmos essa pandemia, eu venho dizendo nos meios de comunicação e nos meios médicos que nós tínhamos que nos preparar para fazer testes, para saber quem é que está infectado e isolar essas pessoas. E também saber, ter uma ideia na população, epidemiologicamente, quantas pessoas estão infectadas. Nós não sabemos. Foi feita uma enquete, por exemplo, na França, que tem um número de pessoas muito grandes doentes também, e eram 3 ou 4% infectados. Aqui no Brasil, está sendo feito um estudo ainda não concluído na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que tem muitos epidemiologistas muito conhecidos mundialmente. Eles estão testando e parece que chega lá a 4%, 5%, talvez 6%. Então, ainda o número é muito pequeno, realmente muito pequeno. Então, nós temos que, na verdade, nós temos que dar esse tempo aí desse isolamento para que não os hospitais não fiquem sobrecarregados e que dê tempo para a ciência descobrir uma vacina, um tratamento eficaz, para que dê tranquilidade para as pessoas
poderem sair na rua, sobretudo as pessoas dos grupos de risco. Ô, doutor, mas a medicina está sendo atropelada pela pressão do aspecto monetário, da economia. A pressão é muito grande. Até quando os comandantes do mundo vão suportar? Porque continuando assim, nossa, quebra todo mundo, aquele negócio todo. É uma briga, né, da economia com a medicina, né, doutor? Não, não é briga da medicina, não. O que a medicina pode fazer é simplesmente orientar sobre o número de mortes. Quer dizer, quem vai decidir, na verdade, quem termina decidindo são os políticos, os que comandam o país. A medicina pode dizer, olha, se sair para a rua vai ter mais chance de ter mais contaminados, o número de mortes vai ser esse, vai ser aquele. E o que a gente pode fazer, os médicos também, nós podemos tentar ver formas de que a gente volte a atividades, em cada atividade de uma forma diferente, como é que a gente pode prevenir para o vírus não se expandir demais. Então, isso a gente pode fazer, mas eu, como médico, eu estou muito preocupado com a saúde financeira e econômica também dos pacientes que estão por aí, de toda a população brasileira. Nós temos essa preocupação, sim. O que a gente pode dizer é o que pode acontecer do ponto de vista técnico. E aí cabe às pessoas que comandam os países e os estados decidirem. O que a gente só disse é que se as pessoas, no momento que está um pico, como a gente aqui em São Paulo está vivendo um momento importante de transmissão comunitária. Se todo mundo for para a rua agora, os hospitais vão ficar sobrecarregados. No nosso hospital das clínicas lá, nós temos 200 leitos de UTI, um dos maiores UTIs do mundo, provavelmente, e estão quase todos já cheios. Dos hospitais de Emílio Ribas também, todos esses hospitais que atendem a população estão ficando sobrecarregados. Então, o que a gente precisa é dar um jeito de voltar, sim, mas no momento em que a gente possa controlar, para que não tenha um retorno, uma segunda onda de doença que pode ser muito grave. Na gripe naquela famosa epidemia de 1918, a segunda onda da gripe foi pior que a primeira. Mas neste momento, o que o senhor está sentindo? Essa onda, a primeira está acabando, diminuiu, a segunda ainda não apareceu a cara. Dê uma aulinha para a gente, por favor. Certo. Olha, aparentemente em alguns lugares do mundo ela realmente está começando a diminuir, na Europa sobretudo, nos Estados Unidos em algumas cidades está diminuindo um pouco. Aqui a gente não sabe exatamente porque a gente não tem testes suficientes para saber se epidemiologicamente nós estamos diminuindo ou não. Mas eu acredito que a gente tem que esperar um pouquinho para observar, para saber se está diminuindo. E eu acho que ainda faltam alguns dias para a gente começar a diminuir e começar a controlar. E, então, para isso, para que a gente consiga diminuir e controlar, que eu lhe falei, que o isolamento é importante ainda nesse momento, para que a gente não tenha mais novos casos. Até o que nós temos que fazer, tem um pessoal, hoje todo mundo ficou médico, epidemiologista, tem o R. O R é a relação que tem de transmissão uma pessoa doente, quantas pessoas ela faz doente. Então, tem que baixar aí de 3 ou 4 para menos de 1. Ou seja, uma pessoa doente não pode transmitir mais do que uma pessoa, porque senão a gente continua a transmissão muito importante. Então, para isso, nós temos que isolar as pessoas doentes. Então, o que, no meu entender, nós vamos ter que fazer daqui para frente nós vermos cada pessoa que tiver o sintoma tem que se isolar imediatamente, fazer os testes, se tiver os testes positivos, ficar em isolamento até eliminar completamente o vírus, e, se possível, nas empresas, começar a testar para saber quem é que já teve a doença e quem é que não teve, e ter a possibilidade, quando uma pessoa apresenta o menor sintoma, de fazer o teste para saber se o vírus está presente. Se nós fizermos esse acompanhamento, eu acredito que a gente possa voltar ao trabalho, tomando ainda todas as precauções possíveis, mas conseguir voltar, mas tem que testar para saber o que tem e tomar precauções dentro da empresa, lavar bastante as mãos, deixar as portas que forem possível deixar abertas, para você não estar deixando o trem toda hora, as pessoas usando, se tiver gente na sala, usar máscara, tudo isso e saber usar a máscara, quer dizer, não adianta deixar pendurada
na orelha, nem botar no queixo. Então, tudo isso nós vamos ter que passar por uma série de fatos e de educações para a população, que nem sempre compreende, dependendo do nível intelectual, e tem que durar aí por algum tempo. Eu acredito que isso vai ficar algum tempo. A nossa vida nos próximos, eu diria, anos, vai ficar diferente. Mas, doutor, aí o mundo acaba. Não, veja, não, a gente vai só mudar alguns hábitos, acho que a gente ser mais cuidadoso. Não vai acabar, não. Eu não quero ser catastrófico, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que nós vamos ter que continuar tomando precauções. Não? E vamos aprender a conviver com isso. Nós temos que fazer isso no mundo, justamente não acabar, a economia não se atrapalhar e voltar ao normal. E eu acredito que nós temos que achar maneira de fazer a economia reativar, porque veja, as pessoas que vivem do trabalho diário, que não têm emprego formal, estão sofrendo demais. Isso nós não podemos admitir num país como o nosso. Doutor, a pergunta de um bobinho aqui. O vírus fica aí, saracoteando para lá, saracoteando para cá, de repente, vou pegar aquele cara lá, mas o cara está bem protegido, está com álcool gel, ele está com máscara, ele desiste daquele, ele vai no outro, ele não morre nunca. Esse vírus, como matar o vírus? Não, o vírus não é nem... Opa, doutor Jorge, vamos restabelecer o contato, porque o doutor Jorge Calil está dando uma aula, eu fiz uma pergunta de leigo aqui, de bobinho, mas eu fico pensando, né, tá o vírus ali, pegar aquele ali, pegar o Cimate, o Cimate é feio, então vou pegar aquele ali, entendeu? Mas se ele não pegar ninguém, ele morre. Então, Jorge Calil, eu fiz aquela pergunta para o senhor, pergunta de leigo, de bobão, mas quando o vírus, ele não conseguiu pegar aquele ali, né? Porque ele estava por ali. Ele desaparece. Certo? Ele desaparece? Desaparece. Porque o vírus, ele não sozinho, ele não se multiplica. E para a gente ser vivo, para manter a espécie, tem que se multiplicar, certo? Então, o vírus, ele só consegue se multiplicar se ele entrar numa célula. Nesse caso agora, caso célula humana. Porque o que ele faz? O vírus, ele usa, digamos, o maquinário que a célula tem para produzir proteínas, as proteínas dele, ele usa o maquinário da célula. Então, se ele não entrar numa célula, ele não se multiplica. Então, ele não se multiplica. Aí vai depender quanto tempo ele vai conseguir ficar naquela superfície e tal. Se você congelar, ele fica muito tempo. Se ele ficar aí no calor ou na rua, ele desaparece. Então, se nós não... O vírus, ele desaparece, ele morre, né? Apesar de não ser um ser vivo, considerar um ser vivo, porque ele não vive sozinho, ele desaparece se ele não conseguir penetrar nas células. Então, se ele não infectar a gente, ele vai desaparecendo. E o senhor, como... o senhor está falando coisas diferentes, pelo menos para mim, porque eu já ouvi tanta gente falar. E o senhor que é o chefe do laboratório de imunologia e do INCOR, o fantástico INCOR, me diga uma coisa, tem informação de que aí vocês, grandes cientistas, vocês estão aí 24 horas debruçados para encontrar essa cura, para encontrar essa vacina, e que o senhor já teria um remédio promissor ou a informação é entrecortada? Não, entrecortada. Eu não estou trabalhando com remédio, o meu grupo, né? Eu tenho, na verdade, nós somos um grupo grande de cientistas experientes. Eu sou só o mais velho, por isso que eu sou o que dirige o grupo como um todo. Mas eu sou professor da Faculdade de Medicina, né? Sou titular da Faculdade de Medicina de Imunologia Clínica. E nós estamos debruçados, e o meu trabalho é um trabalho fundamentalmente de pensar, eu e os cientistas mais sêniores, de qual é que é sempre a melhor estratégia. Nós temos uma estratégia que nós estamos seguindo e nós estamos olhando para o mundo para ver se a gente muda de rumo. Porque, na verdade, a gente não sabe como é que fazer essa vacina. Não sabe não existe uma fórmula. Então, no mundo todo, cada um está usando um método diferente de desenvolvimento. E por telefone, então fica difícil de explicar, mas em todo caso, cada um escolhe um veículo, para colocar partes do vírus que são importantes, contra o qual nós queremos ter imunidade, ou seja, fazer anticorpo e desenvolver células de defesa. Então,
quais são essas partes que a gente tem para dirigir a resposta, para ter uma resposta melhor. É uma coisa que é intrigante aqui na ciência, a gente tem teorias, tem dados na literatura. Depois, qual é o melhor veículo que vai ser colocado também é importante. E tudo isso a gente tem que fazer de tal forma que a gente induza a imunidade que protege. Porque, às vezes, dependendo como a gente induz a imunidade, pode ser que ela não proteja simplesmente. E a gente aí está no caminho errado, entendeu? Então, a gente está diuturnamente trabalhando nisso. Eu tenho trabalhado bastante remotamente, para não me expor muito no ambiente hospitalar, mas nunca trabalhei tanto na minha vida, posso dizer. Doutor Jorge Calil, outro dia teve uma coletiva com enorme repercussão, com a presença daquele ministro que é astronauta. Eu peguei e escrevi o seguinte, porque ele chegou a divulgar lá, olha, nós estamos aqui com um remédio que está em 94% funcionando contra o coronavírus. É mais ou menos isso que ele falou. Aí eu peguei e escrevi no meu Twitter, falei na minha rádio o seguinte: bom, neste momento em que o planeta está no mundo da Lua, tinha que ser mesmo um astronauta para encontrar uma notícia tão boa quanto essa, ou dar uma notícia tão boa quanto essa. Só que eu tô com medo de ser uma história de ET. Parece que foi história de ET, né? Eu não sei lhe dizer se tem alguma chance de funcionar esse remédio. Eu não estudei a fundo e não vi a literatura científica. Quer dizer, nós que somos médicos e cientistas, a gente tem que ter a literatura científica, que são publicações em que a gente coloca todo o método que foi utilizado, quais os resultados efetivamente, para a gente depreender se aquilo tem validade ou não. Você veja a dificuldade que tem para a gente provar se a cloroquina ou hidroxicloroquina funciona ou não funciona. Porque tem muitas variáveis, muitas maneiras de administração, se é no começo, no fim da doença, se o paciente é grave, se é jovem, se é velho, e assim por diante. Tudo isso são testados quando a gente desenvolve um medicamento novo. Da mesma forma, esse do nosso ministro da Ciência e Tecnologia. Ele estava entusiasmado com alguns resultados. Eu sei que ele está fazendo... existem grupos no Brasil que estão desenvolvendo testes clínicos, mas eu não tenho notícia ainda desses testes clínicos que deram. Tem muita gente que não acredita, mas aí vai não acreditar e não acreditar, aí é uma outra coisa. Nós precisamos de dados claros, dados científicos, que a gente se baseie. Você veja que eu sou muito cuidadoso sempre para falar, porque se a gente não sabe, qualquer coisa pode ficar um chute, como a gente diz. E isso é muito ruim, porque desinforma as pessoas, pode criar expectativas, etc., que são ruins. Ô, doutor, eu sou do futebol e a analogia eu sempre faço com o futebol. Porque nosso negócio é a Copa do Mundo, né? Ganhar a Copa do Mundo. Tá vendo a grande Copa do Mundo da história envolvendo a saúde, envolvendo a medicina. O senhor é um médico, o senhor é um cientista, trabalha com tantos profissionais corretos, e no Brasil temos grandes laboratórios como o grupo EMS, que eu conheço muito bem lá de Hortolândia, e a gente vê pelas informações que vem da Europa, vem da Ásia, vem da Oceania. Hoje nós temos uma espécie de Copa do Mundo contra o coronavírus. O doutor Jorge Calil, lá do Japão, lá do Brasil, lá da Itália, lá da Alemanha, lá das Ilhas Molucas, ele, ao descobrir a cura, a vacina contra o coronavírus, vai virar o Pelé. Vai virar o quê? Vai virar o Albert Sabin. A pronúncia certa é Sabin, gente, não é Sabin. O Albert Sabin, ele foi sábio a ponto que milhões de pessoas no mundo passaram a andar e estão andando. Então, entre vocês, não que esteja havendo uma competição, mas é uma Copa do Mundo da medicina que jamais aconteceu, né, doutor? Não, já aconteceu, sim. Nós já tivemos outras vezes isso. Veja, quando nós tivemos um surto no começo do século passado de febre amarela, né? Nós tivemos aí Oswaldo Cruz lutando, inclusive contra a opinião da população, para poder implantar coisas para o controle da doença. Houve algumas coisas, mas como essa, realmente, veja, a gripe espanhola de 1918 foi terrível, matou muita gente, mas a ciência não era tão desenvolvida. Hoje nós temos uma ciência muito mais desenvolvida. E tem competição, sim, tem uma competição muito grande
mas também tem muita colaboração entre alguns cientistas, entre muitos cientistas. Quer dizer, quem não quer ser o salvador, não é da pátria, é do mundo. Todo mundo quer ser. E nós também estamos entrando. Só que o Brasil, na área, nessa Copa do Mundo, não é o Brasil do futebol. Nós somos mais ou menos como Gana. Vamos ver se a gente consegue ser um azarão e chegar lá no fim. Mas estamos lutando, porque a gente tem instrumentos, tem bons jogadores, né? Tem bons jogadores. Nós temos, eu aqui no INCOR, nosso laboratório do INCOR é maravilhoso, ele é super moderno, ele não deve nada a qualquer laboratório aí do mundo, mas a gente tem dificuldades para verbas, para coisas, mas temos também um apoio muito grande do Ministério de Ciência e Tecnologia, justamente o astronauta que você estava se referindo, ele criou um grupo chamado Rede Vírus, que tem ajudado muito a gente a passar esse momento, tanto nessa área de vacinas, mas também na área diagnóstica, na área de identificação do vírus, sequenciamento. Tá? O Brasil todo, os cientistas brasileiros estão todos se mexendo para fazer o que podem e dar soluções brasileiras. Tem muitas coisas que só nós que vamos conseguir resolver. E eu volto a lhe dizer, se nós tivermos uma vacina brasileira, a prioridade é para o Brasil. Se nós tivermos uma vacina japonesa, eu acho que a prioridade não será o Brasil para vacinar. Ô, doutor, eu fico imaginando, né? Tomara, se Deus quiser, de qualquer canto do mundo, que pinte a vacina. O senhor já pensou a correria? Porque temos aí para dengue tem fila, para gripe tem fila para tudo e tal. O senhor já pensou se, graças a Deus, chegou a vacina, chegou a cura, chegou a vacina? Vai ser duro coordenar a paciência do povo, né, doutor? Mas vamos pensar positivo. Pode ser esse desespero aí, mas tendo, já tá bom. Se tiver, é uma maravilha, né? Mas sem dúvida alguma, a ansiedade, essa pandemia deixou todo mundo muito ansioso e muita vontade de resolver as coisas. Mas as coisas, infelizmente, levam algum tempo. E essa vontade de resolver fez o presidente dos Estados Unidos anunciar que ia tratar todo mundo com hidroxicloroquina, nós também. Mas as questões não são políticas, a ansiedade a gente entende, mas a gente tem que estar com tranquilidade e fazer as coisas bem feitas para não prejudicar a população. Doutor, só para completar, agradecendo demais a sua atenção, o senhor tão ocupado, doutor Jorge Calil, chefe do Laboratório de Imunologia da INCOR. Escuta aqui, eu gosto muito de percentuais, se o senhor puder falar. Eu não vou perguntar se o pior já passou, porque todo mundo sabe, está mais na cara do que bigode, do que nariz, que o pior não passou ainda. Claro que não, o negócio vem, né, segunda onda, terceira onda, não sei o quê, mas o senhor acha que já avançamos uns 30% na cura, ou seja, na prevenção, em termos de pessoas apavoradas, todo mundo está apavorado, eu também estou, todo mundo está veiaco e tal. O senhor acha que 30% já afastamos o perigo, 25%, 32%, ou ainda estamos no 0 a 0? Não estamos no 0 a 0, não, porque hoje em dia nós conhecemos muito mais o vírus do que no começo. Nós conseguimos ver muito mais as complicações que esse vírus traz para o organismo e como que a gente pode resolver. Então, existe, apesar de a gente não conseguir matar o vírus ou evitar o vírus, nós sabemos tratar melhor a doença. Porque o vírus, não é só o vírus que causa o problema, é que a nossa reação contra o vírus, a nossa reação inflamatória, causa muito dano também. Então, nós ficamos entre a cruz e a espada, né? Quer dizer, tem que tratar o vírus, mas também tem que tratar a inflamação. Mas trata muito a inflamação, o vírus cresce. Mas isso aí os médicos aprenderam demais. Houve um crescimento, digamos, um conhecimento, um tratamento médico muito grande. Então, nós avançamos bastante por aí. Então, com isso, talvez a gente consiga diminuir as mortes das pessoas que ficam doentes. Houve um avanço bastante grande do ponto de vista científico para nós entendermos como é que são as defesas do organismo para tentarmos uma vacina. Então, eu acho que em diferentes lugares nós temos diferentes percentuais, né? Eu acho que nós aumentamos aí 40%, 50% do conhecimento da doença e como é que trata. Avançamos aí uns 20% ou 30% sobre remédios que podem ser usados, talvez aí mais de 30% até no conhecimento de como é que seria uma boa vacina e assim por diante. Então, no total, um terço, não, talvez menos,
Talvez a gente tenha avançado em uns 25%. Mas eu acho que já demos passos gigantescos em termos do conhecimento, que é a base para que a gente possa fazer racionalmente tudo que a gente está falando. Medicação, a prevenção, como é que a gente vai poder voltar a trabalhar, fundamental, sem aumentar muito o risco de que as pessoas se infectem e que tenham muitas mortes. Perdão, agora sim, prometo, é a última das últimas, última da última, né? Esses remédios eu não consegui decorar esse nome ainda. Outro dia eu fui falar na Rádio Bandeirantes e engasguei tudo. Entendeu? Esses dois nomes, um que o Bolsonaro quer e um que o Donald Trump quer. A cloroquina é um remédio que é muito antigo, que se usa em malária, e aí depois se viu o derivado que é hidroxicloroquina, que tem um efeito semelhante com menos toxicidade. Sim, mas a pergunta é a seguinte: o senhor, Deus o livre, hein? Deus o livre, mas o senhor, como médico, tá lá um parente seu, entendeu? E, infelizmente, foi contaminado. O senhor praticaria nesse teu parente esses dois remédios? Olha, com os dados últimos que eu tenho lido em revistas muito boas, não usaria. Porque está dando muito problema na utilização. Mas isso é uma opinião médica minha, né? Eu acho que o médico, cada um vai ter o seu conceito, vai ler a literatura de uma forma e vai discutir com o seu paciente se ele quer se expor ou não. Perfeito, o senhor é claríssimo, inteligente e brilhante, senão não seria o Dr. Jorge Calil, chefe do laboratório de imunologia do INCOR. Doutor, muito obrigado pela aula, pela paciência, o senhor fala com uma tranquilidade, o senhor mais um pouco vira padre, viu? O senhor tem conversa de padre também, o senhor é muito bondoso. Um grande abraço para o senhor, viu? Eu a vida toda fui professor, né? Então a gente tem que ter tranquilidade para falar. Como você fala, entusiasma as pessoas do futebol, levanta emoções a favor, contra. Isso aí é tudo alguma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Acho que nós vamos ter mais ou menos a mesma idade, então a gente vai aprendendo com o tempo e com a experiência. Olha, é um prazer falar com você. Se eu puder esclarecer sempre que precisar, é só me ligar. Eu tenho 68 para 69, o senhor está nessa faixa? Não, eu tenho 66. O senhor é mais novinho. Agora, tem um colega teu, né? O Jorge Calil, diretor do Corinthians, vice-presidente do Corinthians, médico também, né? Agora, o senhor não é corintiano não, né, doutor? Pelo amor de Deus. Eu não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas já deu muita confusão, já teve muita gente escrevendo para mim, dizendo como é que você consegue ser um cientista famoso e ainda dirigir, ser diretor do Corinthians. Outras pessoas já me ligaram pedindo emprego no Corinthians. Não, dá muita confusão, tem o mesmo nome. Isso se dá porque Calil é um nome de origem libanesa, como você sabe. Né? E a lenda diz que São Jorge matou o dragão ali na Baía de Beirute. Então, por isso que tem muito libanês chamado Jorge. Então, é um nome que ficou muito comum. Jorge. Isso mesmo. Um abraço para o senhor, viu? Muito obrigado.